Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área para a gente resolver uma prova da CETRED, prova essa completa da Prefeitura de Carnaubal, certo? Recadinhos, não deixe de se inscrever no canal e nem deixar aquele like, aquele comentário que motiva demais o professor e a comunidade de Radiologia da Base ainda está disponível, link na descrição, se você quer aí ter acesso a todo o meu material exclusivo, encontros ao vivo, preparação exclusiva para os processos seletivos que estão por vir, é comunidade Radiologia da Base. A gente vai ter aí muita coisa boa. Logo, logo eu vou estar aumentando o preço porque eu estou subindo muita aula bacana. Então vamos lá sem mais delongas. Deixa o like aí, hein? Deixa o like aí. Vigia. Então, prova da CETRED. Eu vou deixar essa prova aqui, tá? No link da descrição. Portanto, se você quiser resolvê-la primeiro, deixa eu ligar aqui a segunda tela. Se você quiser resolvê-la ela primeiro e depois vir ver o comentário, a gente vai tirar aqui uma teoria muito bacana, muito boa. Então vamos aqui. Primeira questão. De acordo com o estudo radiológico da bacia, a incidência antero-posterior com inclinação cefálica do raio central de aproximadamente 30 graus, cerca de 5 centímetros abaixo da sínfise púbica, recebe o nome de... Olha aqui que interessante, hein? Ah, se todas as bancas seguissem isso, né? Ó, de acordo com a literatura, né? A gente sabe que fidedignamente a questão ela vem da literatura em si. Mas vamos aqui para cima. Item A, método de Taylor. Item B, Tunneville. Item C, Van Rosen. Tem D, Ferguson. E tem Lausten. O que a gente tem aqui então como gabarito? Gabarito aí. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Então, gabarito aqui, item A. Item A, método de Taylor. Ah, método de Taylor e o Ferguson. Né, 25 a 30. Olha aqui, ó. Eu respondi essa prova junto com o professor Matheus Almeida. E olha aqui os pontos importantes aqui que a gente tem que levar em consideração. O método de Taylor, certo? Também denominado de incidência de outlet ou vista de fora, ou no Botranger também, denominada de AP, né? Axial de saída, tá? São, ou também conhecido como método de Taylor. Tem como um raio central aqui, então, o raio central, 30 graus cefálico, tá? Cefálico, incidindo conforme está descrito aqui, 5, certo? Ó, centímetros abaixo, então 5 centímetros abaixo, tá? Da sínfise púbica. Tunneville, por que que não é Tunneville? Porque Tunneville, né, ó, joelho, tá? Joelho, a gente vai ter as variantes lá, né? Kemp Conventry, dentre outras lá, tá? É a incidência para fossa intercondilar. Van Rosen, ele é aquele AP, você não vê essa incidência no Botranger, tá? Por isso que ele fala aqui, de acordo com o Biasoli, tá? No Biasoli tem o Van Rosen, que é o mesmo AP, rotação interna e abdução, certo? Mesmo rotação interna e abdução, tá? E a gente tem aqui o Ferguson, né? De fato, o Ferguson a incidência do raio central é de 25 a 30 graus cefálico. Entretanto, como ele é para a articulação sacroiliaca, o raio central ele incide, certo? Ó, o raio central ele vai incidir entre eias, tá? Então, entre eias. O Lausten, o mesmo do Crockett, certo? Aqui, do Crockett, também chamado aí de RAM, tá? O raio é perpendicular. O raio central, ele é perpendicular. Então, ó,
Vale salientar aqui que o mesmo, a gente tem uma incidência que é denominada de inlet, certo? Deixa eu apagar aqui. Que é o inlet. O inlet também é 30 graus, entretanto, ó, é podálico, com a linguagem do Biasoli, ou caudal aí, né? Também caudal. E ele é também denominado aí, né, ó, de vista de dentro, vista de dentro, tá? Ou axial de entrada. Ou axial de entrada no Botranger traz assim, tá? Então, belezinha, eles têm vieses diferentes, mas aqui respondendo a questão, então, primeira questão, item A. Show de bola. Vamos aqui, então, para a segunda questão. Assinale a alternativa correta da fileira proximal. Olha aqui o comando da questão. Ó. Ele quer a correta. Ele quer a fileira proximal dos ossos do carpo. Aí, ó, o comando, ó, levando em consideração a anatômica de medial para lateral. Eu gosto sempre de pegar aqui com os meus alunos e fazer aquela jogada lá, né? Ó. Escafoide, certo? Deixa eu pegar aqui e colocar a sigla para ficar melhor, certo? Escafoide, semilunar, piramidal e piciforme, certo? Na fileira proximal, na fileira distal, o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Então, quando a gente vem para a fileira proximal, a gente vai ter aqui junto com o trapézio, certo? Ó, o primeiro metacarpo, o segundo com trapezoide, o terceiro, certo? Ó, com o captato, o quarto e o quinto com o amato. Aí a gente sabe que o primeiro metacarpo ele está junto aqui com o polegar. E o polegar na posição anatômica, ele é o que? Ó, lateral. E o amato, por ele estar junto aqui com o quinto quirodátilo, ou quinto metacarpo, e consequentemente o quinto quirodátilo, certo? Ó, o quinto quirodátilo é o dedo mindinho, né? Ele vai ser medial. Então, depois que a gente faz isso, a gente observa aqui, a questão ela pede o quê? Ó, de medial para lateral. Então, ele quer a fileira proximal dos ossos do carpo, na sequência de medial, deixa eu mudar aqui a cor, na sequência de medial para lateral. Então, ó, a alternativa que segue essa sequência são as que tem, é a que tem piciforme. Então, piciforme, piramidal, semilunar, escafoide. Escafoide. Então não é só saber a questão em si, tá, gente? É você também ter o macete de obedecer o comando da questão, tá? Então, alternativa item A, né? Então, alternativa item A. Item A bonitinha da Silva aí. Tá bom, belezinha, tranquilidade total. Questão boa de anatomia. A taxa de dose, terceira questão, né? A taxa de dose de exposição à radiação por trabalhador não deve ultrapassar quantos milissieverts ao mês? Quantos milissieverts ao mês? Gabarito aqui, né? Ó, lembrando que ele não está falando, certo? Deixa eu puxar aqui. Ele não está falando do anual, ele está falando do mensal, certo? E aí, mensal, gabarito, 3 milisievert, certo? Na ICRP vai ter bem bonitinho, certo? Que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. Ah, professor, então o anual que não sei o que, a gente sabe
que existe a média aritmética. Vou botar um Tzinho aqui. Anual, né? Que é 20 milisievert. E a gente sabe da anual, né? Que é 50 milisievert. Lá, aqui está no item B, né? Lá da normativa 3.01 da CNEM, tá bom? Então, 3 milisievert aí era o gabarito. Segundo aqui, quarta questão, né? A artrologia é o segmento da anatomia que estuda as articulações. Em se tratando de anfiartrose, a característica distintiva da sínfise consiste em ser item A, encontrada somente na região tíbio-fibular. Item B, uma articulação temporária, sendo substituída por osso com o passar do tempo. Item C, ossos unidos por uma cartilagem hialina. Item D, uma articulação em cavilha. Item E, entre os ossos da articulação de um disco fibrocartilaginoso. Qual o gabarito aí? Qual o gabarito? Gabarito, isso mesmo. Item E, certo? Quando a gente fala aqui das articulações, tá, gente? A gente fala aqui de articulação, tá? A gente tem as articulações sendo classificadas de duas formas, tá? Deixa eu padronizar aqui o pincelzinho vermelho, né? Para um comentário mais padrão. Então, quando a gente fala de articulação, tá? A gente tem aqui duas formas de se classificar as articulações. De acordo com o material que une e de acordo com o movimento, certo? De acordo com o material, a gente vai ter aqui três classificações básicas: a fibrosa, a cartilaginosa e a sinovial. E de acordo com o movimento, a gente tem aqui a sinartrose. Deixa eu melhorar aqui esse S. A gente tem aqui a sinartrose. Deixa eu ver como é que tá aqui na captação. Show de bola. Dá um zoom maior aqui. Pronto. Show de bola. Deixa eu ver se ficou melhor enquadrado aqui. Show. Então a gente tem aqui, ó, a sinartrose, certo? Aqui. A sinartrose. A gente tem a anfiartrose e a gente tem a diartrose. Entenda que são classificações de acordo com o material e de acordo com o movimento, tá? E aí, a sinartrose, você vai pegar o bizu. Sinartrose, S de sem movimento. Sinartrose, você vai pegar o bizu, ó, S de sem movimento. Anfiartrose, movimento limitado, e diartrose, movimento livre. E de acordo com o material, um material fibroso, ou a cartilagem, ou uma cápsula sinovial, que é a mais complexa. Isso aqui é uma classificação básica, mas a questão ela pede aqui, ó, sobre a anfiartrose, ou seja, ele está querendo se referir sobre uma articulação com movimento limitado, e ele usa a sínfise. E aí, onde é que está a sínfise? A gente vai ver que a cartilaginosa ela vai ter duas classificações, subclassificações, né? O que é que eles têm em comum, as articulações cartilaginosas? Ambas, o material que une as duas estruturas é uma cartilagem. E aí a gente vai ter, certo? Ó, a sínfise e a sincondrose. Tá, o que é que essas articulações têm em comum? Ambas são o tecido, o material que une os ossos é uma cartilagem. O que muda, certo? Ó, é que a sínfise, eu vou ter aí uma fibrocartilagem
E a sincondrose, certo? Eu vou ter uma cartilagem hialina. São subclassificações da articulação cartilaginosa, beleza? Outra coisa que muda, certo? Ó, é que a sínfise, ela é classificada de acordo com o material, que é uma fibrocartilagem, e as articulações, elas têm movimento limitado, ou seja, as articulações denominadas de sínfise, com a classificação cartilaginosa e a subclassificação de sínfises, ou seja, elas exercem um movimento limitado. Já a sincondrose, que é formada por cartilagem hialina, elas são aí sinartrose. E aí o bizu, né, ó, S de sem movimento. Aí agora a gente vai pegar no corpo quais são as articulações classificadas e subclassificadas como sínfise. E aí a gente tem aqui, ó, a primeira, certo? A sínfise púbica e o disco intervertebral. Movimento limitado, a coluna. Sinartrose, a gente vai ter aí, ó, as placas epifisárias. E também nós teremos aí a externo, certo? Ó, postal. Primeira aí, que são sinartroses, tá bom? Essas placas epifisárias, elas estão ali naquela parte dos ossos quando eles vão se unindo aqui, ó, né, da metáfise para a epífise. Então aqui, ó, o gabarito E fala o quê, ó? Na sínfise consiste em uma articulação de um disco fibrocartilaginoso. Ok. É um disco fibrocartilaginoso, né, das articulações entre as vértebras, que é o disco intervertebral, que vai formar a articulação intervertebral. Belezinha? Não é a porque tíbio fibular, certo? Ó, ela é uma sindesmose, que já é um tipo de articulação fibrosa, tá? Articulação temporária sendo substituída por osso é uma sincondrose, certo? É uma sincondrose. E unidos por cartilagem hialina, não, né? A cartilagem hialina é uma sincondrose. Aqui o erro tá aqui, né? Ó. A sínfise é fibrocartilagem. E uma articulação em cavilha também não. Show de bola, quinta questão. Belezinha, bom para revisar. Bom para revisar o conteúdo de articulação, né? Muito bom, muito bom. Quantos minutos já? 18 minutinhos. Vamos para a quinta questão. Show de bola. Assinale a alternativa correta em relação à identificação de equipamentos radiológicos, seus componentes acessórios, sua utilização, componentes. Aqui tem na teoria, né? Lá o primeiro vídeo da comunidade a gente fala sobre toda essa teoria aqui, tá? Ó. Então, ó, correta sobre equipamentos radiológicos, seus componentes, sua utilização e o seu funcionamento. Vamos ler aqui. Ele quer a alternativa correta. Ampola de raio-x é um tubo fechado com ar com função de produção de raio-x. Produção e emissão do raio-x. E aí, ó, é um tubo. A gente sabe que tá errado, né? Porque é um tubo a vácuo. O vácuo, ele melhora, certo? Ó, ele aumenta a eficiência. Então não é um tubo com ar. Ele é um tubo a vácuo. Show de bola? Beleza. O efeito anódico, fenômeno que explica os 5% a mais de radiação para o lado do anodo. Aqui que está o erro, né? Ó, na verdade não é do anodo, é para o lado do catodo, certo? Para o lado do catodo. Vamos aqui para os demais itens. C. Filme radiográfico é uma folha de papelão com uma emulsão de sal, de prata e gelatina, né? Ó,
Não, né? Ó, folha de papelão é o ecrã, certo? É a tela intensificadora. O filme, ele é de quê, ó? De poliéster, tá? Show de bola. Ecrãs de grãos grossos apresentam baixa intensificação e alto detalhe. Negativo. Os grãos grossos, certo? Os grãos grossos, tá? Eles apresentam alta intensificação e baixa, certo? E baixo detalhe. Quem tem baixa intensificação e alto detalhe é os grãos finos, tá? Então, os grãos grossos aqui e a definição aqui, certo? Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos botar grãos finos. Os ecrãs, o Biasolo trata disso, certo? Ó, eles vão ter aí os grãos finos, baixa intensificação e alto detalhe, certo? Então é o contrário. E aí sobrou nosso gabarito, item E, que fala o seguinte: eletricidade estática, eletricidade que se forma em ambiente de clima seco, podendo afetar a qualidade da imagem do filme radiográfico. Perfeitinho, tranquilidade total. Show de bola? Show de bola até o momento. Vamos para a sexta questão. De acordo com o Botranger, a mamografia digital terá toda a probabilidade de vir a substituir a mamografia convencional, citando como uma importante vantagem da mamografia digital. Item A. Pode ser usada em qualquer situação, mesmo em mulheres grávidas. Item B. Utiliza altas doses de radiação no menor tempo possível. Item C. Usa filmes menores e com maior luminescência. Item D. É mais barata do que a convencional. Item E. Permite o processamento e a manipulação, certo? Da imagem após exposição. Tá aqui o nosso gabarito, né? Aqui tá errado, né? Ó, em qualquer situação não, certo? A gente existe aí, seja na digital, na convencional, o princípio da justificação, onde o benefício se sobressai aos possíveis danos. Utiliza altas doses? Não, né? É o contrário, tá? Utiliza filmes menores, o digital, né? Ó, ele não vai utilizar filmes, né? É mais barata não, o custo de aquisição ele é mais alto, né? Então não seria propriamente dito uma vantagem. Tranquilidade, então gabarito item E, tranquilo. Sétima questão. A redução da largura de uma janela, de um exame de tomografia computadorizada implica o seguinte efeito. A redução do efeito de volume espacial. Item B, melhor resolução espacial. Item C, diminuição de artefatos. Item D, aumento do contraste. Item E, diminuição do contraste. Isso aqui foi no Biasoli puro, tá? Questão do Biasoli puro. A gente tem aqui, deixa eu ver aqui se está tudo enquadrado. Perfeito. O janelamento. Lá no Biasoli você vai ver que existe aí o janelamento, tá? Janelamento. E aí o que é que acontece? O janelamento, tá? Ele vai definir, deixa eu mudar aqui a cor. Ele vai definir uma maior seleção dos tons de cinza, certo? Dos tons de cinza. E aí, você vai ter basicamente aí, tá? Dois parâmetros. Vou colocar um aqui para ficar apertadinho. Você vai ter aqui o WW, certo?
que é chamada aí de largura, o WW. E aí o que é que acontece aí, tá? O WW ele corresponde ao contraste, certo? É um movimento aqui, ó, na transversal, né, em largura, tá? E o que é que ele vai fazer? O WW ele é uma extensão dos valores, é uma extensão dos valores da escala de Hounsfield. Beleza? Show de bola. Quando a gente tem, deixa eu mudar aqui, uma janela aberta, certo? Eu vou ter o seguinte efeito, certo? Ó, eu vou ter uma escala longa de tons de cinza e eu vou ter menos contraste. Quando eu fecho a janela, certo? Uma janela curta, o que que vai acontecer? O inverso. Eu vou ter agora uma escala curta, certo? E eu vou ter mais contraste. Entenda, tá? Isso aqui é importante. É igual lá no primeiro capítulo do Botranger. Ele traz justamente essa diferença de escala e contraste. O que é o contraste? Não é a quantidade de tons de cinza, é a diferença grotesca entre o radiopaco e o radiolucente. No caso da tomografia, entre o hiperdenso e o hipodenso, tá? Então, quanto mais grosseira a diferença entre o hiperdenso e o hipodenso, maior o contraste. Por isso que a gente precisa de um alto contraste para radiografias de osso, entendeu? Então eu vou precisar de mais contraste, então a escala vai ser mais curta, eu vou ter menos tons de cinza. Diferentemente de uma radiografia de tórax, que eu preciso de diversos tons de cinzas por conta das partes moles e o parênquima pulmonar existente ali. Então, ó, quando eu fecho a janela, automaticamente eu aumento o contraste, certo? Eu aumento o contraste. O efeito esperado é esse, ó. O efeito esperado é esse. Tranquilidade, boa questão, né? E aí a gente vai ter, certo? Para não ficar só aqui na explicação do WW, certo? A gente vai ter o WL aí, certo? Que ele corresponde à densidade óptica. Densidade, tá? Show de bola. Tranquilidade total. Vamos embora para a oitava questão. Vamos aqui. Das alternativas a seguir, assinale aquela que melhor demonstra quais incidências radiográficas devem ser estudadas para o estudo de escoliose. Eita, oitavinha questão aí, certo? Ó, oitavinha questão. A oblíqua de coluna lombar. Deixa eu pegar aqui o oblíqua de coluna lombar. Não. Panorâmica de coluna lombar ortostática AP. E perfil, também não. AP e perfil de coluna tóraco-lombar em posição ortostática. Show de bola. AP de coluna torácica, AP e perfil de coluna lombar, né? Então, gabarito aqui, ó. Gabarito item C. Certo? Ó, AP e perfil de coluna tóraco-lombar. Nona questão. Na prática radiológica pediátrica geral, para minimizar o borramento da imagem decorrente do movimento do paciente, deve-se usar item A, deixa eu pegar aqui a caneta, item A, maior quilovoltagem e maior amperagem possível. Item B, maior distância foco-filme e menor filme. Item C, menor tempo de exposição e menor amperagem possível.
Item D, proteção gonodal e capotes de chumbo para os pais. Item E, maior tempo de exposição e menor amperagem possível. Esse movimento aqui do paciente, o Biasoli descreve como flow cinético, que é um borramento, como aqui a questão define, tá? E aí, ó, para que se evite isso, deve-se utilizar, ó, o menor tempo de exposição e a menor amperagem possível, gabarito item C, certo? Então, nosso gabarito item C. Aqui, pronto. Gabarito item C. Show de bola, tranquilidade total. Vamos para a nossa questão de número 10. A estrutura pode ser visualizada nas radiografias da bacia AP, bem como na articulação coxo-femoral em AP. A estrutura que pode ser visualizadas nas radiografias da bacia AP, bem como na articulação coxo-femoral, e que está localizada abaixo da articulação sacroiliaca e acima do forame obturado, é denominada, e aí, pedículo, articulação interapofisária, crista ilíaca e crista sacral mediana, né? Gabarito aqui, ó, lágrima de Cowley, certo? Lágrima de Cowley. E o que é essa lágrima de Cowley aqui, ó? Essa questão, por mais que você nunca tivesse ouvido falar sobre isso aqui, pela localização que ele dá aqui, ó, abaixo da articulação sacroiliaca e acima do forame obturado, você já descartaria o pedículo, que ele é um processo anatômico da vértebra, assim como a articulação interapofisária, certo? Assim como a crista sacral. A crista está acima, certo? Então, e não abaixo, certo? Ó. Então, por eliminação, daria para acertar essa questão aqui. Mas o que é que de fato é essa lágrima de Cowley aí? Ela é o resultado da sobreposição de estruturas radiográficas visualizadas no exame de AP, certo? Que tem aqui, então, ó, a localização, né, ó, que forma, né, a sobreposição de estruturas que são anteromedial do acetábulo com, certo, ó, com a parte posterior, com a parte posterior do, certo, ó, forame obturado. Obturado. Show de bola, tranquilidade total. Tranquilidade, então, item D. Outra questãozinha. De acordo com a portaria 453, aqui a gente... Essa questão aqui, eu juntamente com o professor Matheus, porque a gente pensou... cara, vamos responder de acordo com a RDC. Vai ficar melhor para a gente. E aí a gente respondeu de acordo com a RDC, tá? Então, ó... Mas esses valores, por sinal, inclusive, nem mudaram da portaria para RDC, se manteve, tá? Então não considero uma questão desatualizada, tá? Pelo contrário, por mais que cabe recurso por ser da portaria, tá? Mas é uma questão boa para a gente revisar, inclusive, a RDC. Vamos lê-la? A presença de acompanhantes durante procedimentos radiológicos somente é permitida quando sua participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar o paciente. Durante as exposições, é obrigatório ao acompanhante o uso de vestimentas de proteção individual, compatível com o procedimento radiológico, cujo equivalente de chumbo seja de no mínimo, ele está falando aqui o valor mínimo da blindagem, certo? E tem a 20 mm, B 25, C 0,1 mm, 0,50 e é 0,15. Qual o gabarito aqui? Gabarito item B, certo? Ó. E aí a gente vai observar que na RDC 611, tá?
a gente vai ter aqui basicamente dois valores. O de 0,25 milímetros e o de 0,5 milímetros, tá? E eles vão ter critérios para se utilizar ambos aqui, tá bom? Então, quais são aí os critérios, em qual circunstância a gente vai utilizar de acordo com o RDC, tá? 0,25 e 0,5, tá, ó. Acompanhante, deixa eu botar aqui novamente aqui no pincel. Pronto. Acompanhante. Casos de exposição à radiação, certo? Ó, a radiação espalhada, certo? E em equipamentos odontológicos intraoral, certo? Em áreas radiosensíveis. De 0,5 a gente tem, né, ó, a blindagem de 0,5, né, ó, é em casos em que a pessoa vai estar exposta à radiação primária, certo? Que é aquele feixe com maior intensidade. Leitos de pacientes próximos, no caso da não possibilidade de remoção dos pacientes para uma distância mínima, tá? Utiliza-se uma blindagem de 0,5 milímetros. E órgãos radiosensíveis. Em órgãos radiosensíveis, utiliza-se aí, tá? Ó, de acordo com a lei. Quais são os órgãos que a lei diz? Ela fala, tá? Tireoide, certo? Ó, as gônadas e os cristalinos. E os cristalinos. Resumo aqui topíssimo. Top demais, tá? Eu, inclusive, tenho a RDC totalmente gravada lá na comunidade, tá? Tenho a RDC totalmente gravada lá na comunidade. Tô concluindo, na verdade, mas tem esse bizu lá. Show de bola! Questão de número 12. A radiografia obtida em tempo real é denominada de... E aí, gabarito, radioterapia, radiografia endoscópica, radiosonografia, radioscopia, né? Ou radiorressonância, radioscopia, né? Item é radiorressonância e não. Radioscopia, tranquilidade, questão boa. Aqui, aquela questão para não zerar, né? Vamos aqui agora para a questão de número 13. Foram 20 questões, tá, pessoal? E aí, questão 13 tem o seguinte enunciado. Nós já estamos com quanto tempo aqui? 37 minutinhos. Show de bola. Considerando o exame radiográfico do crânio, deixa o like aí, ó. Olha aí o tanto de coisa que a gente já aprendeu, hein? Deixa o like aí, se inscreve aí, baixa a prova para ir resumindo aqui junto comigo. Considerando o exame radiográfico do crânio, devido às suas inúmeras estruturas, exige do profissional em radiologia o máximo de conhecimento em incidências, posicionamentos, além dos fatores radiográficos inerentes a esses exames. Assinale a alternativa a seguir e marque a opção H. Olha o comando da questão, assinale a alternativa correta. Certo? Item A. A projeção de reversão está correta quando é possível visibilizar o dorso da célula turca projetada dentro do forame magno. Aqui, ó, essa incidência aqui de reversão é a mesma Breton, certo? O Worms, Aldschool, que é assim que se escreve. Ou, agora o famosinho, ó, famosinho, Towne, ou conhecida como Towne, certo? Então, ó, é o método que projeta o dorso da célula turca dentro do forame magno. De pronto aí, certo? Ó, de pronto aí o nosso gabarito, bonitinho da Silva, gabarito item A, né? Vamos ler aqui as demais. Nas incidências tangenciais, o raio deve estar perpendicular. Na incidência tangencial, o raio tangencia, né? Em pacientes obesos, em pacientes obesos ou com pescoço curto, o posicionamento para incidência AP deve ser utilizando o book vertical
com o paciente sentado ou em pé. Não. A incidência PA é contraindicada a pacientes politraumatizados, crianças e idosos, devido à dificuldade de manter o posicionamento em AP. Não, né, gente? É o contrário. É o contrário. O paciente que vem politraumatizado, ele já vem deitado na maca em decúbito dorsal. Certo? Ele já vem em decúbito dorsal. Então, ó, a incidência AP é indicada, certo? Devido aí, ele trocou aqui, tá? Ó, devido à dificuldade de fazer o exame em PA, certo? Então, ele trocou aí. A projeção Hertz é indicada quando o paciente não tem condições de realizar o posicionamento em PA de crânio. Não, né? Também não. Belezinha. Questão item A de pronta, né? Ó. Aí ele coloca aqui uma questãozinha meio que de SUS, né? Meio que voltada, na verdade, não é nem de SUS, né? Para a portaria 453, bem tranquila. O licenciamento dos estabelecimentos que empregam raio-x diagnóstico, assim como a fiscalização do cumprimento da portaria 453 do Ministério da Saúde. Sobre radioproteção, é de competência de quais órgãos dos estados, do Distrito Federal e do município? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária. Inclusive, certo? Ó, uma infração aqui, ela é de natureza sanitária, podendo evoluir para outras instâncias, penal, civil, dentre outras, tá? 15. Um paciente com trauma de coluna cervical. A incidência radiográfica mais importante é a projeção. Se você está na comunidade, eu dei sempre o bizu, né? Ó, paciente com indicação de trauma, na maioria das vezes, ou quase que sempre, perfil com raios horizontais, certo? E a gente viu isso nos membros inferiores e viu também aí, né, nas incidências de coluna, perfil com raio horizontal. Tranquilidade total aí, certo? Show! 16. A estrutura que se beneficia da injeção do contraste endovenoso para se tornar visível na vesícula é a peraí que ficou um errinho de digitação aqui. Certo? Ó. Vamos aqui. Opa. A estrutura que se beneficia da injeção de contraste endovenoso para se tornar visível é aí o item A, vesícula, B, pâncreas, C, trato urinário, D, esôfago e E, pulmão. E aí o gabarito, a estrutura que se beneficia da injeção endovenosa. E aí o trato urinário, né, a urografia excretora, né, e todo o percurso de forma cardiovascular vai passando ali, né? Então a vesícula ela é intra intracavitária, nos ductos, né? A gente vai ter o esôfago sendo utilizado por via oral, né? Ou sulfato de bário, e no caso da contraindicação do sulfato de bário, a utilização do iodado hidrossolúvel. Show de bola. Questão 17. A gente tem aqui, relacione a coluna A, regiões da coluna, com a coluna B, algumas características específicas das vértebras das regiões. Coluna A, primeira aqui, ó, cervical, segunda, 2, torácica, terceira, lombar e quarta, sacrococcígea. E a gente vem aqui, então, ler a definição, né, ó. Vou pegar aqui o pincelzinho vermelho. A segunda vértebra funciona como o eixo de rotação. Essa vértebra pertence a quem? Cervical, torácica, lombar ou sacrocóccix? Ele está falando dessa segunda vértebra aqui, ó. Ele está falando do axis C2. Então, ó, cervical. O processo espinhoso ele é mais inclinado. Lá na comunidade a gente fala das características das vértebras, né, ó. Então, 2, processo espinhoso mais inclinado são as vértebras torácicas. O processo espinhoso é curto e quadrilátero, né?
Característica das vértebras lombares, que vão ter também um processo mamilar. 3. Diminui no sentido crânio-caudal, que no caso aí sobrou a nossa vértebra sacrococcígea, que tem um formato assim de triângulo, Elas vão diminuindo no sentido crânio-caudal. Então, 1, 2, 3, 4. Ixi, gabarito item A. Tranquilidade total. Show de bola, né? Resolver uma provinha é bom demais. É o sparring, né? Vamos para a nossa penúltima questão. Em imagens radiográficas, exames convencionais pode-se distinguir em 4 densidades básicas de tecidos. Assinale a alternativa que as relaciona em ordem decrescente de absorção. Olha aqui o comando da questão, tá? Ó. Ele quer na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Do maior para o menor, a gente já exclui o quê? Ó? Já exclui gordura e já exclui o A. Sobrou aqui o B e C, né? Ó. E aí ele jogou no trocadilho. Ele jogou no trocadilho aqui. Isso mesmo. Certo? Ele quis trocar, ó, partes moles e gordura, né? Quem é que vem primeiro? Gabarito, ó. A sequência do maior para o menor é cálcio, certo? Partes moles, certo? Gordura e por último, o ar, certo? Então nosso gabarito aqui, gabarito item B de bola, tranquilidade total. E aí, última questãozinha, nós já estamos aqui com quanto tempo? 46 minutinhos, show de bola, show de bola. As doses resultantes da radiação natural e dos tratamentos médicos com raio-x não são consideradas nas doses acumuladas. Por esse motivo, recomenda-se aos profissionais que tenham o máximo cuidado do uso do raio-x, para evitar exposições desnecessárias. Assim, qualquer atividade envolvendo radiação ou exposição deve ser legitimada em relação às outras alternativas e produzir um benefício líquido positivo para a sociedade. Esse princípio de proteção radiológica corresponde a item A, limitação de dose individual, item B, limitação de dose, item C, justificação, item D, otimização, item E, alara, certo? Ó. Pessoal, eu dou sempre uma dica nas definições dos princípios. Falou em benefício líquido positivo ou benefício em detrimento aos possíveis danos, falou de princípio de justificação. Justificação, certo? Aqui nós temos praticamente duas coisas, né? Ó, o princípio da otimização, que é basicamente o princípio alara, então já se anularia duas, né? E o princípio da limitação de dose já é um princípio por si só, certo? Aqui fala o princípio da otimização alara, que as doses devem ser tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, certo? Execuíveis. Então, tão baixo quanto razoavelmente execuíveis. D e E era a mesma coisa, né? E aí, justificação. Falou em benefício líquido positivo ou benefício em detrimento dos possíveis danos, justificação. Tranquilidade, é isso aí. Provinha da CETRED respondida. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí mais uma vez o like, um abraço, fiquem com Deus e se inscrevam aí na comunidade Radiologia da Base.